Estamos aqui iniciando o Jus Populi, 8ª edição, 8º episódio. E hoje eu tenho a honra de conversar, de bater um papo aqui com o Dr. José Rodrigo de Almeida, filho do Dr. Paulo Sérgio de Almeida, que para mim foi uma referência no direito aqui de Bebedouro e região, foi uma figura ilustre no patamar de jurista, e essa honra de ter aqui o Rodrigo comigo, eu quero compartilhar com todos neste podcast. Então, de início, Rodrigo, por gentileza, suas considerações iniciais. Bom, Cássio, boa tarde aos espectadores aí do podcast. Eu confesso que eu vi dois episódios do podcast. A gente acompanha uma coisa muito bacana da rede social, é que a gente continua conectado com as pessoas, embora eu e o Cássio já faz alguns anos que a gente não bate um papo, a gente está sempre se vendo nas redes sociais, e sempre trocando likes e comentários e tal. E, assim, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu fiquei extremamente emocionado, né? Por uma série de fatores. Primeiro, por ter sido convidado pelo Dr. Cássio Benedito, que é um grandíssimo sujeito. É um cara da maior estirpe. A ponto de, numa determinada fase da vida do meu pai, o meu pai disse para mim uma coisa. O meu pai precisava de uma pessoa que ele confiasse. E eu não conhecia o Cássio, porque eu tinha voltado para Bebedouro fazia pouco tempo, e ele falou para mim: a única pessoa que eu confio para passar essa situação é o Cássio Benedito. E o Dr. Cássio, de pronto, atendeu ao pedido, e aí eu passei a conhecer o Cássio, a respeitar o Cássio, e conheço a trajetória dele. Acabei de falar para ele. Eu conheço a trajetória de dois grandes vencedores. E o terceiro é o Cássio. Então, assim, para mim é uma honra muito grande estar aqui em Bebedouro, estar aqui no podcast, e vamos lá. Tá. Só filtrando todas as informações que o Rodrigo colocou muito bem. O Rodrigo hoje, obviamente que nós vamos entrar nessa etapa agora. Ele está advogando em outro estado, aqui, né, que é aqui em fronteira, aqui vizinho nosso, aqui em Minas Gerais. E lá o Rodrigo, agora falando e observando através de redes sociais, os casos mais emblemáticos, e é orgulho para Bebedouro, para a região, o Dr. Rodrigo vem acompanhando, e a sua atuação no júri, a sua atuação na área criminal, é algo assim que enaltece a cidade de Bebedouro por ter um criminalista de tamanha envergadura. E honrando ainda, eu tenho que dizer, toda a saga da família Almeida, né? Fruto de juristas que estabelecido aí desde os anos 60 na advocacia, e isso é um motivo de orgulho, saber que é daqui da nossa terra, tem hoje aí um brilhante advogado lá em Fronteira. Eu gostaria que o Dr. Rodrigo, então, o Rodrigo falasse um pouquinho da advocacia ali em Fronteira, como que é. Eu sei que atinge a região, não só a região, você tem clientes aí em várias partes do país, mas o seu escritório está sediado lá, por isso que eu estou dizendo. Primeiro eu vou te contar uma história que precisa ser contada, tá? Bom, aqui em Bebedouro tinha um estigma, por exemplo, o João Pedro sofreu muito por ser filho do Pedro Pereira, tá? O Euler sofre por ter sido, ser o Euler e o Lourenço por ser filho do Antônio Carlos Silva. Fulano de tal. Por quê? O meu pai dizia que o Antônio Carlos era melhor que ele. Entende? Sim, sim. Então, esse estigma, essa coisa, tudo que você fizer, tudo que eu fizesse naquela época, que meu pai estava bem ativo, era o meu pai que tinha feito. Então, eu fui para um lugar onde as pessoas não me conheciam como profissional. Sabiam que meu pai era um bom advogado. E eu comecei a me destacar pelos meus feitos. Mas o meu primeiro caso foi uma coisa... Talvez o Fábio vá me matar, e o Dr. Carlos Maggi também, mas eu tenho que contar, tá? Eu ainda era estagiário do escritório, né? E teve um crime no Parque Ecológico. O cara foi achado
com o pescoço cortado na beira do lago do Parque Ecológico, e aquilo tomou uma proporção enorme, foi uma brutalidade e tal. Chega uma senhora lá no escritório e todo mundo passava por mim antes de ir para o meu pai, né, para ver se interessava, se tinha dinheiro, né, como é que era. E essa senhora sentou e começou a me contar uma história. E eu falei assim, cadê seus filhos? Os filhos dela tinham cometido o crime. Ela falou para mim, eles andaram 30 quilômetros na rodovia. Falei, tá, manda eles andar de volta. Então eu não contei para o meu pai. Chamei a Luciana e falei, Lu, vai lá na estradinha, perto da Chácara do Mariano. Vai lá na estradinha, lá por trás, vai ter 2 caras lá, você pega os caras e traz aqui no escritório. A Lu trouxe os 2 irmãos lá, eu falei assim, nós vamos pegar o caso de vocês, viu? Meu pai aceitou. Bom, liguei para o Dr. Carlos Maggi, falei, Dr. Carlos, eu vou apresentar os 2 autores do crime do Parque Ecológico. O senhor me permite, porque o estagiário pode, assistido pelo advogado, praticar alguns atos. Perfeito. O senhor me permite levar eles aí, depois o meu pai comparecer na hora dos atos aí e tal, sem imprensa? O Carlos Maggi me conheceu menino, né? Porque o Kiko era amigo meu de infância. Sim. O Carlos Maggi falou, vem. Eu liguei pro Fábio. Fábio, seguinte, sabe o crime do Parque Ecológico? O cara foi... Não é assim a história. E eu vou apresentar na delegacia os caras. Vamos lá? Ele falou assim, mas você tá louco? Eu nunca fiz um negócio desse na minha vida, em delegacia, para Ministério Público. Falei, vamos lá para ver como é que foi a história, porque é o seguinte, parece que o negócio não é do jeito que foi falado. E ele foi. A delegacia era aquela lá perto do lado da Residencial União, aquela delegacia lá em cima. Sim. Então, chegou lá eu e os 2 caras, o Fábio, sentamos, o Dr. Carlos começou a ouvir. Num determinado momento, eu falei, Dr. Carlos, um irmão não participou do evento. O cara teve os 2 braços quebrados por um golpe de jiu-jitsu, e o Fábio lutava jiu-jitsu. E o Fábio levantou e falou assim, como é que foi o golpe que você deu no cara? E o cara mostrou pro Fábio e falou, pô, cara, parece. Bom, pronunciou, foi o meu primeiro júri. Aí eu já estava formado, tá? E eu comecei a desqualificar tanto a vítima que no intervalo pro almoço, o Fábio falou assim para mim, chega, pelo amor de Deus, a família do cara tá na plateia. E o Fábio tinha me perguntado, né? Eu consegui reconhecer um homicídio simples, sem qualificadora nenhuma, 6 anos, não deu legítima defesa, mas deu 6 anos pro cara. Sim. Então, o meu primeiro júri foi em Bebedouro e foi com o Fábio, tá? E aí, Cássio, tem uma outra situação. O meu pai sempre, por exemplo, quem teve a sorte de ter um Dr. Neyton como professor na Escola Superior de Advocacia, quem tem sorte de discutir com um juiz uma tese jurídica, com o Ministério Público, eu sou o cara mais cara de pau que tem no planeta Terra. O que eu faço? Sábado de manhã eu estou no escritório, enroscado no negócio, eu ligo para um promotor amigo meu para saber o que ele acha que eu devo fazer naquela situação. Sim. Tem um promotor de frutal que me atende, a mulher dele é juíza, eu ligo para o Fábio, eu ligo para o outro, às vezes eu pergunto para um colega juiz, às vezes eu sento em sala e converso. E aí, em fronteira, a gente tem que ser generalista, tá? Entendo. O meu forte seria o direito civil. O meu pai fazia civil e criminal, tá? O que é o negócio? Eu tenho transtorno de déficit de atenção, também transtorno de dependência química, tudo. Então, assim, eu lembro, Cássio, eu acho que você que trouxe o Durso uma vez aqui no encontro. Foi na minha presidência. Na sua presidência. Foi sim. Eu me lembro daquela palestra direitinho, acho que foi lá no Coisa com Percípios. Sim. Isso. O Durso disse o seguinte,
Artigo 470 do Código Civil. Não sei. Quem decora código é preso. Você lembra disso? Sim, perfeitamente. O Durso fez uma... Então é o seguinte, eu não decoro. Eu não sei nada. Amanhã eu faço uma coisa, hoje, amanhã eu preciso ir lá olhar para lembrar. Mas eu penso que a advocacia, sempre que alguém vem para a equipe, sempre que alguém chega no escritório, estagiário ou as meninas que vão lá para a gente conversar a respeito de direito e tal, eu pergunto o que nós somos. Cada um fala uma coisa. E eu sempre digo, nós somos contadores de histórias. Processo se ganha na prova. Conte a melhor história, faça a melhor prova. O que eu gosto de fazer? Júri, sustentação oral e audiência. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Entende? Então, assim, aí eu peguei um caso no Mato Grosso do Sul, extremamente complexo, também teve assim, eu primeiro procurei a imprensa para tentar diminuir a repercussão, aí o jornalista me levou na casa do promotor, o promotor era neto de um senhor que eu era advogado, eu expliquei para o promotor a situação, a participação do meu cliente, o delegado, isso foi em Chapadão do Sul, que aliás o Rio Grande do Sul mostrou para a gente que o judiciário está muito mais avançado. Tá? O ESAGE lá já tinha mídia na época. Entendi. Puxa, que bacana. Fez luminol e tudo. E aí eu consegui tirar esse menino do crime. Depois tiveram outras situações. O caso de maior repercussão foi da criança que morreu queimada. Esse aí nós tivemos, Cássio, até quando a gente contou, 270 matérias que a gente conseguiu pegar em 60 órgãos em 6 países. Entendi. Esse caso é de repercussão. A gente gosta desse negócio. Por exemplo, eu estava em Frutal às 2 da tarde. Agora eu estou aqui com você. Não, eu sou testemunha disso. Ainda há pouco eu falava contigo. Será que vai dar tempo? Será que eu vou chegar a tempo? E quando você fala do direito, quando você fala da advocacia criminal, eu quero aqui parafrasear a frase aí, o que dizia Sobral Pinto. A advocacia, ela não é uma profissão de covardes. E quando vem essa frase em mente, eu vejo assim, advogado com o seu perfil, como bem representa, né, a área penal, porque as áreas econômicas, as áreas voltadas para o patrimônio, têm a mesma relevância. Só que eu vejo que a virtude primeira, a dádiva primeira é a liberdade. E o direito criminal, o direito penal, ele trabalha justamente com a liberdade das pessoas. Então, isso é algo assim muito sério. E todos têm o direito de defesa previsto na Constituição Federal. E o profissional que faz bem, que tem esse empenho, eu penso que ele transcende todos os valores, ele transcende. Eu vejo a advocacia criminal como a cereja do bolo. E conversando com o advogado, e você passando, exemplificando, aí eu sei que são inúmeros casos que você atuou, Rodrigo, porque eu acompanho as redes sociais e vejo como desponta e como você está representando tão bem aqui a nossa região. Tá? E além dos casos, eu gostaria também que, por outras linhas, você exemplificasse que isso vai chegar também aos profissionais, não só aos profissionais de direito, mas também aos acadêmicos de direito. O que precisa, então, para ser um bom profissional de direito, um bom advogado, quais seriam os ingredientes, na sua opinião? Bom, deixa eu te contar uma coisa. Meu pai, os meus avós mudaram para Orlândia, meu avô assumiu um cartório em 1930 e qualquer coisa, tá? Uma pergunta que você me fez, eu vou te responder. O meu pai estudou o ginásio em Orlândia e o meu avô tinha cartório. Quando foi para meu pai prestar faculdade, o meu avô não admitia que ele fizesse direito em hipótese alguma. Ou ele faria medicina, ou ele faria alguma coisa na área de exatas. O professor Ciro Armando Catapreta, que era professor do meu pai, um grande amigo do meu avô, convenceu o meu avô a deixar o meu pai estudar. E o meu avô falou, eu só te pago a faculdade. E o meu pai prestou PUC. Naquela época,
nos idos dos anos 60, a PUC e a São Francisco disputavam para ser a melhor faculdade do Brasil. Uma formava, até hoje é assim, uma forma advogados, outra forma magistrados e promotores, é mais ou menos isso. Tá? E o meu pai, quando se formou, no final de 64, o meu avô tinha mudado para Bebedouro. Já tinha aposentado o cartório, a minha avó tinha pedido uma remoção. Meu pai chegou aqui, abriu um escritório na sala da casa do meu avô, com uma máquina de escrever e uma resma de papel. Deu um problema de um bingo da Internacional. Meu pai atuou nessa primeira causa de graça. Nos fundos da casa do meu avô ocorreu um homicídio. E o meu pai fez esse júri. E aí ele começou a criar um renome, depois se associou ao Dr. Luiz Zic, tiveram o escritório em cima da associação comercial, depois foram para a Coronel Cláudio Caldeira, enfim. A advocacia criminal, quando a gente aparece na televisão, mais ou menos 2.000, 3.000 comentários são assim: advogado diabo, o dinheiro que você está ganhando vai te dar um câncer e tal. Ótimo. Só que é o seguinte, no caso que eu acho que foi o caso mais meritoso para nós, que foi da criança, da Maria Fernanda, tá? As pessoas estavam sendo colocadas como monstro. E quando a gente viu aquele negócio, que eu sabia que ia explodir. Sim. Quando a gente viu aquele espetáculo midiático, polícia, caçamba fazendo, como tem um caso agora, que eu vou fazer um júri 11 de novembro, 3 de novembro, uma necrópsia desnecessária, só para exibir no júri lá, para condenar. Quando a gente viu o tamanho daquilo, eu dei uma entrevista para a TV Rio Grande e saiu no jornal Estado de Minas, em algumas televisões, eu dizia o seguinte: que prova é essa? Então nós saímos de uma pena de 30, 28 anos para um perdão judicial. Perfeito, nossa. Eu pedi um perdão judicial. Sim. Como? Desconstruindo. Então, a grande coragem do advogado que atua na área criminal é de enfrentar a opinião pública. Ainda mais agora, porque é o seguinte: quando meu pai começou a atuar na área criminal, ele e o Tanuri, eles disputavam quem fazia mais júri. Eu lembro, da criança eu lembro disso. Eu assisti o último júri do meu pai, ele absolveu um cara numa legítima defesa putativa, que é um argumento bacana. Eu tenho os caras que eu tenho admiração, tá? O Zanoni, eu vou trazer o Zanoni para a região aí para fazer mentoria. O Hércio eu acho um pouco. Agora, tem o Auri, tem uma série de outros advogados que no júri são fantásticos, tá? Questão de falar, eu sempre falo duas coisas. Assista a sustentação oral do Cacai na ação penal 470. Assiste. Eu acho o Cacai brilhante também. Assiste. Eu vejo que é um advogado assiste a dele e a do Antônio Cláudio Mariz. Na mesma sessão. Antônio Cláudio Mariz é top. Mistura as duas e seja aquele advogado. Eu fui fazer uma sustentação na quarta Câmara faz 2 semanas. A Manuela, minha filha, estava na plateia. Cássio, eu comecei a falar. O procurador de justiça, depois que eu terminei, ele falou para mim: doutor, o senhor é um... Por quê? Porque eu nunca fui naquela Câmara, eu conhecia um desembargador, mas aí você começa a chamar a atenção dos desembargadores, como o Cacai faz. Entendeu? Sim. Imagina o senhor ministro tal, o senhor desembargador fulano, mesmo que o cara esteja lá para desempatar. Sim. É muito bacana. A gente não defende o crime. Tá? A gente defende uma pena adequada para o crime. O direito de defesa. Eu acabei de fazer uma audiência de Maria da Penha.
Eu tenho uma opinião. Um dia, a doutora Isabela, quando entrou para a equipe, no final de tarde eu tinha desligado o computador. Eu falei para ela, Isa, o que você acha da Maria da Penha? Ela falou, a metade não acontece. Liguei o computador de novo, pus uma foto para ela de um caso que eu acusei o cara, esganada. Ela, o cara fez isso com ela? Fez. Então é o seguinte, eu também acho que uma parte não acontece. Mas isso aí acontece, ó. A esganadura, Cássio, foi tão forte que a moça mordeu ali e cortou. Entendi. Entende? Então é o seguinte, o menino que eu vou fazer o júri agora, não é bem aquela história. Nós vamos ter êxito? Não sei. De repente você derruba as qualificadoras, você consegue alguma coisa. Agora, eu fiz uma audiência agora com um juiz extremamente rigoroso com questão de violência doméstica. Se não tiver prova, ele não condena mesmo. Entendi. Entende? Ele é bem técnico. Muito caso. técnico. Tá. E esse é o juiz da causa do caso Maria Fernanda. Entendi. Entendeu? Já... Então, assim, se você assistiu o Tanuri fazer um júri, eu nunca vou chegar naquele nível. Porque o meu pai era um advogado que atuava no Tribunal do Júri, ele atuava com uma certa normalidade, com uma certa... O Tanuri é um teatro, entendeu? Em Rio Preto tem um professor, Henrique Tremura, que ele também, eu já fiz júri, eu acusando ele defendendo. Agora o Tanuri, ele envolve os jurados, ele envolve a plateia, ele envolve todo mundo. Entendeu? Eu tive a oportunidade de assistir júri, e o que você fala é perfeito, mas tive e tenho saudades. Eu sei que agora ele está ele está tirando o pé do servidor. Não, ele está lá, ele está tranquilo em Olímpia, o filho dele está muito bem, advogando para jogador, ele e a Carminha estão lá e são foram os grandes nomes da nossa curtindo. Mas, Rodrigo, então, o advogado, para um bom profissional do direito, um advogado, você fala quais seriam, então, os ingredientes, assim, de uma forma bem singela, o que ele precisa? É estudar, porque você falou, eu não decoro artigo, achei interessante, porque eu também acompanho essa linha sua, não fico decorando nada, não. É questão interpretativa. Mas, fora isso, as qualidades que você vê num bom profissional, Francisco. Cássio, é o seguinte, quando você começou, e eu também comecei, só que você começou muito tempo antes, nós não tínhamos Jus Brasil. Não, verdade. Nós não tínhamos Chat GPT. Verdade. Nós tínhamos, no máximo, o corretor ortográfico Aurélio, que a gente comprava separado para colocar no nosso Word. Exatamente. Eu pego... Sabe o que o Dr. Nente falou para mim há umas 3 semanas atrás? Que o caso mais difícil que ele julgou na vida dele, meu pai fez uma inicial de 3 laudas. Não é escrever muito. 3 laudas. Como é que o escritório começou a informatizar? O TU informatizou o bebedouro, o TU Oficial de Justiça. Sim. Porque ele ia para o Paraguai, trazia computador e vendia para juiz, para todo mundo de outro jeito. Todo mundo comprou. E naquele tempo não tinha internet, mas tinha um tal de videotexto que você postava o Detran, era um negocinho pela... Então meu pai começou lá com o redator RDP. Depois, em 90 e qualquer coisa, aí foi o Word, Windows. Eu tenho os arquivos de RDP de Windows. O pessoal começa a falar coisas no escritório, eu falo assim, vem cá ver uma coisa. Eu abro um contrato da OMA de 30 milhões de dólares. Tem uma página. Quando a gente começou, era raça. Hoje eu uso o ChatGPT, lógico, não para jurisprudência, pelo amor de Deus. Sim. Tá? Mas assim, Cássio, o meu pai fazia na máquina de escrever. Pitangueiras, tem aquela galeriazinha, tem ali livros de coisas. Às vezes fazia com 6 carbono, errava. Aí eu vi evolução, era uma IBM. Depois tinha uma IBM que tinha só uma filetinha, você escrevia um parágrafozinho, ela fazia, o negócio era uma porcaria. Hoje, tem tudo. Então, assim, tem uma coisa que me dá horror.
horror. Ação de indenização por dano moral no juizado especial em decorrência de negativação indevida. Da gratuidade de justiça, 1 página e meia. Cássio, pelo amor de Deus. Ou o cara é hipossuficiente ou não é. É um artigo. Acabou. Código. Processo. Acabou. Do dano moral. Segundo o doutrinador não sei quem, até tenho que contar uma coisa para vocês, que o meu pai inventava o doutrinador. Tá? E eu vou contar uma coisa aqui que muita gente sabe. O Sebastião Canetieri era dono do cinema. Certo? Uma vez o meu pai inventou o seguinte: segundo o doutrinador espanhol Sebastião Canetieri, em sua obra, não sei o que, ele inventava. Porque ele tinha umas obras de direito francês, umas tranqueiras lá, ele inventou uma doutrina, e aí alguém falou para ele, Paulo, mas e aí? Ele falou, o juiz não tem esse livro, não tem problema. Sim. Ele pegava o nome das pessoas aqui, era um caso em Ribeirão Preto, ele inventava jurisprudência, era uma coisa de louco. Cássio, do dano moral. Segundo, 3 páginas explicando, pelo amor de Deus, justiça gratuita. O cara não tem condições, mostra documentalmente, é prova, pede. Dano moral, todo mundo sabe o que é. Então, tem 2 situações que na minha quadrupedância, nas minhas dificuldades, eu tenho para mim. Tá-me o fato que eu lhe dou o direito. E o juiz conhece a lei. Sim. Bom, artigo 319. Fato, direito, pedido. Acabou. Acabou. Só que aí, o que acontece? Tem modelo meu no Brasil que está errado. Cumprimento de sentença que eu promovi, tomei o maior pau. Meu cliente sucumbiu. Tem várias coisas lá. Então a gente não tinha essas coisas. Hoje tem. Toda essa instrumentação. E aí, uma coisa que eu acho que nós precisamos definitivamente mudar é o ensino. Por quê? Porque as faculdades ensinam o cara a passar na prova da OAB. Então tem que ter essas coisas. Da gratuidade tem que estar fundamentada. Pelo amor de Deus, cara. Outro dia eu estava conversando com o Silvio Codonha, promotor em Mirassol, que acumula. Ele é de execução criminal. Ele diz que entra 40 processos por dia na promotoria dele. Você acha que negolei isso, Cássio? Pois é. Pois é. Sabe? Então, assim, eu começo a fazer uma petição inicial como? Instrumento do coração. E aí tem aquela personalista, tem que ter capinha, né, até hoje. Sim. I Love PDF, tem que pôr a capinha. Instrumento do coração, documento pessoal, documento de endereço, extrato bancário, declaração de não imposto de renda, ausência de veículo, tal coisa. Aí eu vou para contrato bancário, aí eu vou discutir as coisas. Então eu monto elemento probatório e depois eu começo a escrever inicial com base no elemento probatório. Perfeito, perfeito. Entendeu? Perfeito. Agora, a tua advocacia forte, que não tem ninguém na região para bater, trabalhista. Você explodiu na trabalhista. É diferente. Eu não consigo fazer. Entendi. Entende? Tributário. Tributário não tem da gente fazer sem ter um repositório. Essa advocacia especializada eu não consigo fazer na fronteira. Então, são anos também. Da mesma forma, também a recíproca é verdadeira. Eu sempre gostei, sempre admirei a área penal, a área criminal, mas eu percebo que não só vocação e inclinação para isso. Ela é muito técnica, Rodrigo. E eu vejo, ela é muito técnica. É que nem você falou, de repente... O júri é uma outra situação. Tá? O júri envolve outra, emoção, tal, mas a área criminal não é para aventureiro. A pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter vivência. E eu volto a dizer aqui, eu te acompanho aí, tá de parabéns. E eu até aproveito agora, pela exiguidade do tempo, para, já encerrando o podcast, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aqui. Cássio, mais uma vez eu te agradeço.
tá? Pelo convite, pela deferência. O podcast está começando, eu estou vendo crescer, tá? Obrigado. Isso já é uma coisa para advogado que já está refrescado e sossegado, que quer dar mais uma contribuição. Você já deu muita contribuição para a advocacia de Bebedouro, tá? Na ordem dos advogados, com a reputação ilibada que você tem, com o posicionamento que você tem, com a competência, com a capacidade. Eu te vi conquistando empresas, eu te vi crescendo, eu vi esses escritórios transformando. Hoje eu entrei aqui, que coisa linda, que bacana. Poxa, né? Obrigado, Rodrigo. Entendeu? Obrigado. E aí, quando você me convidou, eu nem acreditei, tá? E advogar, eu pus um negócio ontem que é o seguinte, acho que o dia que o cara criou o slogan no McDonald's, eu amo muito tudo isso, ele pensou em mim. Porque é o seguinte, se o cara me liga 2 horas da manhã, que tem um flagrante, cara, meu estagiário, o nome dele é pronto. Sim. Entendeu? O negócio é sair na estrada, é viajar 400 quilômetros na chuva, é ir lá, chegar lá. Por exemplo, no último, só para finalizar, no último episódio, o meu cliente estava escondido e era uma situação bem perigosa. E uma coisa que a gente precisa levar para a vida, lealdade. Nossa, Rodrigo, você falou a palavra-chave. Lealdade. Você falou a palavra-chave. Lealdade entre colegas, não espere. Isso não tem. Mas quando você... O Cacai fala para o Procurador de Justiça na São Paulo 470 que ele foi muito combatido, o procurador, mas sempre com lealdade, sempre nos autos. Lealdade. A polícia sabe que eu sou leal. O Ministério Público sabe que eu sou leal. Já teve caso, Cássio, do cara mentir tanto pra gente e na audiência começar a ferrar e no intervalo eu olhar para o juiz e falar assim, vontade de pedir a condenação do cara. O juiz conhece a gente. Se ele não conhece, a gente faz conhecer quando a gente chega numa comarca. Sim. No último caso, a corregedoria estava lá. Eu falei, me dá meia hora que eu vou apresentar o cara. O capitão podia ter mandado uma viatura atrás de mim. Ele me ofereceu a escolta da P2. Se eu não quisesse entregar o cara, a P2 não ia fazer eu entregar. Sim, entendi. E se a polícia militar quisesse me seguir, então eu peguei o cara onde ele estava, no caminho da delegacia eu parei, conversamos, cheguei lá, parei o carro, desci, o capitão veio, o comandante da operação falou, e aí? Falei, tá no carro, tá resolvido. Então, assim, lealdade, estudo, que o advogado precisa, fundamentalmente, aprender a escrever. No mais, Cássio, a sua luta já está quase vencida. A minha vai um tempo ainda. Ok, obrigado, Rodrigo, pelas palavras e por você ter confirmado presença e enriquecido aqui o nosso podcast. Se há uma palavra que eu tenho que dizer agora a todos, é gratidão. Sinto-me honrado. E depois, ao final, me aguarde, já antes de encerrar, que eu quero presenteá-lo com um livro aqui, embora não é da área do direito, que ele falou, eu esqueci de trazer um meu. Esse livro aqui, ele está mais na parte de gestão, na época que eu tive uma estadia lá em Lisboa, tá, no meu mestrado, e eu quero presentear com esse livro aqui pela presença. Então, encerrando agora o podcast. Muito obrigado, um abraço.